A paz do Senhor, irmãos. Estamos nos utilizando mais uma vez essa ferramenta para a orientação do culto doméstico matutino. É importante enfatizar, essa ferramenta está à sua disposição para que você a utilize pelo YouTube, mas lembre-se, na noite de hoje, dia 5 de julho, e assim daqui para frente, segundo a decisão do Conselho da Igreja Presbiteriana de Santo André, às 18 horas, às 6 horas da tarde, bem na transição da tarde para a noite, estamos nos reunindo em nosso salão de culto, à Rua 11 de Junho, 878, Santo André. Então, utilize-se desse recurso para o culto doméstico, você sozinho, você acompanhado da sua família, você em segurança no seu lar e preparado para o culto aqui na IPSA, venha portando a sua máscara facial, venha pronto a manter distância social das pessoas que vierem aqui adorar a Deus também em nome do Senhor Jesus, mas venha na noite de hoje, com a graça de Deus, vamos cultuar ao Senhor, cantando, orando, estudando a sua palavra e tendo a ministração da ceia do Senhor. Esta é a ordem de culto planejada para esse serviço eletrônico. Que seja útil, que seja bênção para a tua vida. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Seus juízos são tão insondáveis, quão incompreensíveis são os caminhos que Ele já traçou. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a Ele deu primeiro para ser restituído? Pois dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Pois dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos adorar a Deus com a leitura da sua palavra? Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e faça a leitura dos versos 18 a 31. Observe a que se refere Paulo quando fala sobre a sabedoria. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 31. Leia a sua Bíblia. Pause o vídeo agora. Agora que a palavra de Deus foi lida, nós vamos orar. Vamos pensar um pouco naquilo que o texto nos mostrou para que oremos a respeito destes pontos. Primeiro é preciso que você tenha claro diante de si que o nosso Deus apresenta dois tipos de sabedoria nesse texto. A sabedoria humana, incapaz de conhecer a Deus. E a sabedoria de Deus, para os homens, uma loucura. Mas a verdadeira sabedoria, que é o nosso próprio Senhor Jesus, a encarnação do Verbo, o nosso Redentor.
O texto diz assim: pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os homens podem estranhar Cristo Jesus. Na sua fraqueza, pendurado na cruz. Na loucura de Deus, apresentado como a encarnação do próprio Deus, para padecer por um povo indigno, mau, fraqueza, loucura, pois Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esses são os versos 24 e 25. E ele termina assim no verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora que você vai orar, ore a Deus, louvando o seu santo nome, por causa da sabedoria de Deus. Jesus Cristo, o nosso Redentor, que na sua fraqueza, na sua encarnação, nos redimiu. Que na sua sabedoria, que alguns pensam ser loucura, nos transformou de pessoas insuficientes para Deus em gente redimida, em gente apta, tudo pela graça do Senhor. Ore a Deus, adore a Deus, confesse seus pecados, exalte o Senhor que te redimiu. Pause o vídeo agora. Vamos cantar louvores ao Senhor, vamos afirmar a sua condição verdadeira, Ele reina. Vamos cantar que Ele reina com o purpose. E também vamos dizer, mais uma vez, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós somos aqueles que Deus diz que nós somos. Ele é o definidor da nossa vida. Ele é que nos concedeu a redenção. Reinas e eu sou quem dizes que sou. Vamos cantar ao Senhor. Eras tu, antes do sol, de toda a vida o autor tu és, reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas, eternamente reinas. Maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida me formar, Tu és o pão, alimentar, a fonte eterna, saciar e reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teus
sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor. Teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador. Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus, Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era
diante do Todo-Poderoso Deus que definiu toda a sua criação, o que nos inclui. Vamos orar a Deus. Vamos apresentar ao Senhor as nossas petições, aquelas que passam aí pelo teu coração, pela tua vida, a tua família, a igreja, as missões, o Brasil, as condições de saúde das pessoas. Pare, ore a Deus, interceda, peça ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele ouve a tua oração por causa da mediação do Senhor Jesus. Ore a Deus. Pause o vídeo agora. No correr do mês de julho, nós temos a bênção de poder contar com nossos seminaristas, porque eles estão em férias dos seus cursos teológicos. No dia de hoje, nós vamos aprender sobre a Palavra de Deus com o nosso diácono seminarista Everton Alício. E vamos estudar lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versos 1 a 4, neste tema, o caminho do homem para os fins do Senhor. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar junto da igreja para aprender a palavra de Deus e adorar ao Senhor. Eu espero em Deus que Ele me capacite a pregar a palavra a você que me ouve, assim como Ele capacite você também a entender a verdade que procede dela. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar a sua Bíblia e estudarmos o livro de Provérbios. Mas antes de entrarmos no livro de Provérbios, eu gostaria de falar um pouco a respeito dele. A gente precisa considerar que o livro de Provérbios ele não tem como um propósito específico o de relatar o desenvolvimento histórico do reino de Deus, diferentemente como acontece nos livros da lei e dos profetas. Antes, a sua teologia está mais centrada na vida cotidiana, nas coisas comuns, no indivíduo e na experiência pessoal. Porém, vale ressaltar que ela pode ser facilmente integrada a essa vida histórica da igreja. Sim, muito pelo seu apelo ao temor do Senhor. Falando de sua autoria, é certo que procedem de vários autores, como Ezequias, Agur, Lemuel, mas com certeza a maior parte dele procede de Salomão. Tanto que muitos apenas citam Provérbios como sendo um dos 3 livros canônicos do rei Salomão. O livro de Provérbios possui divisão. É certo que não há um consenso entre os estudiosos da divisão em si, mas eu apresento aos irmãos aquela que mais me agrada. Eu cito aos irmãos. A sabedoria de um pai, que se dá do capítulo 1 ao 9, Provérbios de Salomão, do 10 ao 22, ditos anônimos, não há autoria específica, vai do 22 ao 24, a compilação de Ezequias, do rei Ezequias, do 25 ao 29, as palavras de Agur, 30, e os ditos de Lemuel, 31. Provérbios é datado de 960 a 686 a.C. E é necessário considerarmos ao menos 4 verdades fundamentais que sintetizam, que nos ajudam a compreendermos melhor o conteúdo do livro. 1. Deus é a fonte de toda a sabedoria e Ele a revelou para que os seres humanos a aprendam. 2. A sabedoria humana só pode ser obtida num contexto de reverência a Deus, a verdadeira sabedoria. 3. Os jovens precisam de instrução de pais e mães sábios. Pais e mães que busquem, que conheçam a sabedoria. E 4. Os líderes do povo de Deus, em especial, devem ser instruídos no caminho da sabedoria. Tendo realizado a sua apresentação, eu gostaria de me deter com você, igreja, no segundo ponto, a saber, a sabedoria humana pode ser obtida apenas no contexto de reverência a Deus. Sem com isso, por favor, desconsiderarmos o primeiro, que é fundamental. Deus é a fonte de toda a sabedoria e Ele a revelou para que o ser humano a aprenda. Por isso eu convido a igreja a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Provérbios, seu capítulo 16.
Provérbios 16. Nós faremos a leitura dos 4 primeiros versos. E diz assim a palavra de Deus: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Só até aqui. Por princípio, precisamos considerar a grandeza de Deus. Ele é todo saber, assim como também é soberano sobre tudo e sobre todos. Notem no primeiro verso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Também é preciso considerar aqui que o ser humano é mau por natureza, que não há justiça na sua boca, suas ações são corruptas e o seu coração é enganoso. Nesse sentido, como diria um teólogo britânico chamado John Gill no século XVIII, abre aspas, o homem não pode pensar nem falar sem Deus. Os seus planos visam a corrupção e refletem a sua natureza pecaminosa, fecha aspas. Por isso, ainda que redimidos no Senhor, muitas vezes nossos corações nos levam a intentar aquilo que nos afasta de Deus. É necessário, meus irmãos, que nós consideremos essas coisas. Isso posto, para que possamos glorificar a Deus por causa das boas ações. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É necessário que gloriemos a Deus por nossas ações corretas, acertos naquilo que diz respeito às boas obras. Não consideremos, então, esse versículo longe do seu contexto, que é a submissão total a Deus e o seu reconhecimento de que as boas ações, tudo aquilo quanto de bom nós fazemos, procedem de Deus. Por isso que dizemos, se Deus quiser, porque fazemos confiantes de que se estivermos alinhados à sua vontade, Ele nos atenderá. E jamais, meu irmão, uma recomendação, jamais diga, e Ele quer. Né? Às vezes, alguém diz, se Deus quiser, daí vem outro, e Ele quer. Não. É muita ousadia da nossa parte pretender que Deus faça a nossa vontade. Confiemos no Senhor. E caminhando para o verso 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entendendo a partir do mesmo princípio tratado no verso 1 e considerando a maldade do homem, nossas ações jamais serão condenadas por nós mesmos. Por vezes isso acontece inclusive com a igreja. Isso por quê? Somos negligentes com a revelação de Deus, nós não aceitamos as correções, nos julgamos plenamente santos nos nossos atos. Mas uma coisa é certa, queridos, o Senhor pesa o espírito. Então, entendamos que o incômodo de Deus, na realidade, é uma bênção. É o amor de Deus nos tratando. O incrédulo nem se dá conta do caminho de morte pelo qual segue. Já os redimidos devem louvar a Deus pela sua correção. No verso 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Segue que, conscientes de tudo isso, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus, confiar no Deus Todo-Poderoso, as nossas ações. Porque não é por causa dele que pensamos e agimos bem? Não é por causa dele que nós evitamos o mal? Temos o espírito pesado? Aproximemo-nos do Senhor para que as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções estejam plenamente alinhadas com Deus. Foi Cristo quem conquistou isso para nós. Não percamos a oportunidade, igreja. Confie, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E caminhando para o 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade.
Tenhamos a ciência da grandeza de Deus. Isso já foi dito. A Deus ninguém engana. Ele não é pego de surpresa. Ele não erra. Não pode ser confundido. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E o fim último de todas as coisas, o que é? Você sabe. Não está escrito lá em Romanos, capítulo 11, verso 36? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. E não dizemos amém? Ao considerarmos que a salvação dos crentes são para o seu louvor, é certo considerar a condenação do ímpio para este fim também. Todavia, algumas considerações a este respeito. Isso não significa dizer que Deus fez o homem para condená-lo, muito menos dizer que Deus é mau. Deus justamente pode designar o perverso para a condenação por causa do seu pecado. E ao fazer isso, Deus é glorificado na sua justiça. Por isso, igreja, confia ao Senhor as tuas obras. E glória a Deus pela sua soberania. Busquemos a Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Esse é o caminho do homem para os fins do Senhor. Que você tenha um bom domingo na presença de Deus. Amém. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos cantar sobre isso? Cantemos com o Sérgio Pimenta, junto com o grupo Semente. Resposta certa. Cantemos ao Senhor. Do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. A resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. O coração do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. A resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. A resposta certa
sempre será, sempre virá, tão somente de Oremos a Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ó Senhor, como é grande, como é alta a tua sabedoria. Nós, Senhor Deus, nos prostramos diante de Ti e pedimos-Te em nome de Cristo, dá-nos o entendimento, faz-nos, Senhor Deus, compreender a respeito da Tua vontade, do Teu querer sobre nós. Concede, Senhor Deus, que ao caminharmos os nossos dias, nós o façamos, Senhor Deus, conscientes de que estamos na Tua presença, e que os nossos pensamentos sejam honrosos ao Senhor, e que o Senhor nos conceda o perdão, Senhor Deus, dos nossos pecados, estes que nós cometemos dentro das nossas mentes, esses que nós cometemos com os nossos corpos, esses que nós cometemos quando falamos. Ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados, e concede, ó Deus, que ao olharmos para a Tua palavra, vejamos, Senhor Deus, se os nossos caminhos são puros aos Teus olhos e não aos nossos. Que nós, confiando em Ti, Senhor Deus, tenhamos os Teus desígnios estabelecidos em nossas vidas, Senhor Deus. Que nós, Senhor Deus, estejamos conscientes sempre de que vivemos para cumprir os fins que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Não há fim maior do que honrar e glorificar o Teu nome. E nós queremos viver para Ti, nosso Deus. Concede, Senhor Deus, que cada um dos nossos planos esteja sujeito ao Teu querer. E quando a Tua vontade se manifestar, e certamente se manifestará dia após dia, sobre a vida de cada um dos Teus filhos e sobre toda a Tua criação, que nós, redimidos, Te adoremos, Te honremos pelo que o Senhor fez e sejamos gratos, Senhor Deus, porque certamente o que fizeste foi o melhor para nós. Concede que seja assim, Senhor Deus, na mente e no coração de cada uma das pessoas que Te servem, que Te honram, que foram por Ti redimidas, destes que participaram deste trabalho de culto doméstico por meio deste instrumento. Que o Senhor seja exaltado sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja. Amém.